Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural da disciplina de Rede de Computadores. Meu nome é Claito. O livro utilizado vai ser Rede de Computadores e a Internet, uma abordagem total do Croze. Recomendo que a cada módulo vocês façam a leitura e vejam as videoaulas, as leituras dos slides, vejam as videoaulas e façam os exercícios. A prova final da disciplina será baseada nessa lista de exercícios. O objetivo desse primeiro capítulo é mostrar a atmosfera e terminologia dos principais termos de rede de computadores, será utilizado a internet como exemplo. Primeiro vamos definir o que é a internet, o que é um protocolo, o que é a borda da rede, um hospedeiro, rede de acesso, meio sem fio. Vamos descrever também o núcleo da rede, diferenciar pacote, comutação de circuito, comutação de pacote, estrutura da rede, desempenho. Vamos falar sobre perda, atraso, vazão, um pouquinho de segurança, protocolos, as camadas de protocolos, os modelos de serviço e um pouquinho da história das redes de computadores. Então, primeiro, o que é a internet? Uma visão básica. A internet é milhões de dispositivos conectados, e esses dispositivos conectados eles recebem o nome de sistemas finais, que rodam aplicações de rede. Esses dispositivos podem ser PCs, servidores, laptops, smartphone, smart TV. E para estar conectado à rede, eles estão conectados através de um enlace de comunicação. Esse enlace pode ser através de meios guiados, como fibra ótica, que é fios de cobre, como cabo par trançado, radiofrequência, que a gente diz de meios enlace não guiado, porque ele não, o conteúdo não passa por um fio, né? A informação ela não é transmitida através de um fio, ou como satélites também. E a taxa de transmissão dessa rede é denominada como largura de banda, ou a capacidade máxima que essa rede tem para transmitir informação. Então, nós temos nessas redes, nós temos a rede móvel, pode ser uma rede doméstica, onde que você pode ter um roteadorzinho sem fio, que a gente denomina essas redes domésticas como uma tabulã ou uma rede local sem fio. E outra uma rede institucional, como de uma grande empresa, que ela pode ter nessa rede uma rede de acesso sem fio, ou também como uma rede Ethernet, que a gente chama dessa rede, uma rede que já toda cabeada, que vai estar conectado a um provedor de serviço da internet. Esse provedor de serviço da internet, que é os ISPs, é muito fácil de lembrar quem que é esse serviço. É aquele que você paga para ter o serviço da internet. Os roteadores, que estão no núcleo da rede, que são responsáveis por encaminhar os pacotes e definir as rotas desses pacotes, estão no núcleo dessa rede. A internet hoje está conectada a diferentes dispositivos. Pode ter um quadro de imagem que pode estar conectado à internet, que pode utilizar as imagens do seu Facebook para mudar as fotos, ou uma torradeira que você pode utilizar um aplicativo web conectado que você pode imprimir imagens que você buscou na internet. E dentre outros aí, utilidades que estão bem presentes no nosso dia a dia. Temos que, quando falar de redes de computadores, temos que falar de protocolo, que protocolo ele controla o envio e recepção de mensagens. E uma definição mais ampla de internet, que podemos definir que internet é uma rede de redes, uma rede que está conectada a várias redes, que é hierárquica, e essa internet a gente pode definir ela como de duas formas. A internet pública, que é aquela privada, e uma outra, que é a intranet, que é uma rede privada, como uma rede institucional. Essa rede a gente define ela como intranet. Então, duas formas de redes que a gente tem. Todo o padrão ele é documentado através das suas RFCs. Então, toda vez que vocês estudarem um protocolo de rede, vocês quiserem saber mais detalhes sobre ele, é interessante que vocês busquem a RFC desse protocolo. A infraestrutura de comunicação ela possibilita aplicações distribuídas, como aplicações web, VoIP, e-mail, jogos, e-commerce, compartilhamento de arquivos delas acontecer. E essas aplicações elas utilizam o serviço da camada de transporte. Depois eu vou falar mais adiante dessa camada. Por quê? Entrega confiável de dados da origem ao destino. Quando eu falo confiável, eu não estou falando questão de segurança, sim que a certeza que a informação ou a mensagem que foi transmitida
do usuário A até o usuário B, ela vai chegar de forma correta, em sequência, sem ter nenhum erro. E uma entrega de dados de melhor esforço, não confiável, que depois mais adiante a gente vai falar dela, que é implementado pelo protocolo da camada de transporte, o DP. O protocolo é análogo aos protocolos dos seres humanos. Se eu chegar agora, pessoal, deixa eu dizer para vocês, olá, pessoal, eu espero ter uma resposta, olá, professor, ou perguntar, que horas são? Espero ter uma resposta, são 7 horas, são 8 horas. Então, como nas máquinas, elas precisam de protocolos para comunicar uma com as outras. Como essa comunicação? Através de mensagens que vão ser determinadas. Então, o protocolo ele define o formato, a ordem de mensagens enviadas e recebidas entre entidades de redes ou entidades comunicantes e ações tomadas sobre a transmissão e recepção dessas mensagens. Um exemplo dessa nossa analogia de protocolos utilizados em redes de computadores, protocolos humanos. Vamos falar que a Alice vai comunicar com o Bob. Primeiro, um cumprimento, oi, Bob responde a Alice, oi, que horas são? 2 horas. Imagina esse diálogo teve uma sequência. Imagina se esse diálogo fosse o seguinte, 2 horas, oi, que horas são? Oi. Não teria sentido o diálogo, a mesma coisa acontece em redes de computadores. Um exemplo aqui, o usuário está solicitando um serviço a um servidor, vamos falar que é um serviço HTTP, primeiro faz uma solicitação através da conexão TCP, o servidor responde através da conexão TCP, o usuário solicita o acesso ao site, no caso aqui é do autor do livro, aí o servidor responde ao usuário enviando os arquivos solicitados. Então é análogo, eles precisam ter o quê? Uma sequência lógica e cada mensagem trocada ela tem um formato e uma sequência para as ações que vão ser tomadas. A gente falou sobre infraestrutura de rede, vamos fazer a diferenciação de cada elemento dessa infraestrutura de rede. Um deles a gente define a borda. A borda, pessoal, está os usuários e os servidores. Muita gente pensa, por exemplo, que o servidor da Google, o servidor da Globo, está no núcleo da rede. Não, esse servidor está na borda da rede como os usuários. Por quê? Nesse servidor roda processos que são servidores. E no lado do cliente, roda processos que são cliente. E isso numa arquitetura cliente-servidor, onde o cliente solicita, o servidor responde. Temos outros tipos de arquitetura, como P2P, onde um cliente pode comunicar diretamente com o outro, no caso de compartilhamento de arquivos. Mas vamos lembrar o seguinte, a borda da rede está as aplicações e os hospedeiros. Os hospedeiros, vamos fazer a definição, os usuários e aos servidores. Rede de acesso é a rede que você acessa a internet. Por exemplo, em uma rede de telefonia, você vai ter vou falar da 3G, você vai ter uma torre de acesso que vai te ligar, um enlace sem fio, que você vai estar ligado a seu ISP. Lembrando que o ISP sempre é aquele que você está pagando. Ou em um acesso residencial, você tem a DSL. Então, sua rede de acesso é DSL, mas você está pagando por essa internet. Quem que é seu ISP? No caso, CTBC seria um ISP que você está pagando. E uma rede, por exemplo, empresarial, pode estar ligada diretamente por uma fibra ótica. Então, são enlaces aí, são o meio. Quando se lembra de rede de acesso, é a rede de acesso que você conecta ao ISP. Certo? O núcleo da rede é composto por roteadores e redes de redes, que é composto por esses roteadores. Os sistemas finais executam programas de aplicações, por exemplo, programas web, e-mail, serviços de aplicações home bank, aplicações de redes sociais e dentre outras. E dentro desse modelo, podemos citar o modelo cliente-servidor, como já disse, onde o hospedeiro cliente solicita um serviço, seu servidor, que vai estar sempre ativo, e o cliente, que utiliza seu navegador, o browser, para acessar um servidor web ou um cliente de um serviço de e-mail, entre outras aplicações. A gente tem a P2P, que já não tem o uso mínimo de servidores dedicados e a conexão entre pares, entre usuários, ou com a conexão P2P entre eles, ou par a par, que um exemplo disso, a gente utiliza o Skype, o BitTorrent, o Muli, que é tipo de aplicações P2P. Não há necessidade de estar conectado o tempo todo, está o tempo todo online como um servidor da arquitetura cliente-servidor.
A forma de acessar os sistemas finais ao roteador da bordo, o ISP, pode ser através de uma rede de acesso residencial, onde você tem um roteadorzinho sem fio que vai estar conectado a um modem ADSL. Isso aí você está fazendo sua rede. E esse modem sem fio você está conectado através de um cabo par trançado, está conectado ao computador, e você construir uma LANzinha ou uma rede local na sua casa. Uma rede de acesso institucional, como escola, empresa, e uma rede de acesso móvel, como eu falei para vocês estarem conectados a um roteadorzinho sem fio. Uma interessante consideração é o seguinte: largura de banda é a quantidade de bits transmitidos por segundo de uma rede de acesso. Por exemplo, uma rede de acesso de escada, que antigamente você utilizava a linha telefônica para fazer esse acesso, a largura de banda dela é de 56 kbps. E esse tipo de acesso ele pode ser compartilhado ou dedicado. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Internet de escada, que utilizava a infraestrutura da telefonia existente, que era utilizada antigamente, hoje quase caiu em desuso, que quando você utilizava esse tipo de tecnologia não tinha como telefonar, porque a linha telefônica ficava ocupada e tinha uma taxa de transferência muito baixa, 56 kbps. Temos a DSL, que usa a infraestrutura telefônica existente, mas nesse caso você tem um modem ADSL, tem um filtro para tirar o ruído, que é ligado à linha telefônica, então a linha não fica ocupada. Chega-se a taxa de transmissão de 1 megabits em upstream, né? Que seria para você fazer enviar arquivos para a web, e para download 8 megabits por segundo. Mas hoje você consegue ter taxas maiores nesse tipo utilizando a DSL. A gente tem acesso residencial a cabo, que não utiliza telefonia e usa a infraestrutura de TV a cabo. Esse tipo de tecnologia a gente chama de HFC, que é assimétrico, que consegue taxas de 30 megabits para download e 2 megabits para upload, ou downstream e upstream. O rede de cabo e fibra conectado à casa através de um acesso de um ISP, que é o provedor de serviço de internet, e esse tipo de acesso é um acesso compartilhado, diferente da DSL, que é um acesso dedicado. Então, tem as fibras óticas, onde tem um enlace ótico. Lembrando o seguinte, voltando aqui em consideração, tanto o acesso discado, como o acesso a DSL, como o acesso através de cabo, a transmissão é realizada através de pulsos elétricos. No caso da fibra ótica, já é com um sinal de luz, já é um sinal ótico. Então tem duas tecnologias óticas concorrentes, que é Passive Optical Network e Active Optical Network, que é o PON e PAN. Velocidade de internet muito mais altas, porque a fibra ótica está mais imune a ruído, então você consegue transmissão na ordem de gigabits. E a fibra também transporta serviços de TV, telefonia, com alta taxa de transmissão. Então, a maioria das redes de acesso à internet, ela recebe o nome como Ethernet. Qual que é a característica da Ethernet? Você tem um switch Ethernet que vai estar conectado, que vai estar em um rack, que seria onde ele vai estar armazenado. E esse switch geralmente ele tem várias portas, e cada uma dessas portas você liga diretamente através de um par de cabo trançado a cada um dos usuários da rede. Com isso você forma a sua rede. Você tem um roteador, que esse roteador institucional pode ser um roteador DSL, que você vai conseguir o acesso à internet e que vai estar conectado a um ISP de alguma instituição. As redes de internet elas variam da taxa de 10 megabits por segundo, 100 megabits, geralmente hoje utiliza-se nas faixas de 100 megabits o par trançado categoria 5 e 1 gigabits par trançado categoria 6, e 10 gigabits nesse caso já tem que ser fibra ótica. Hoje os sistemas finais normalmente se conectam a um computador
computador Ethernet, que seria o switch. Toda vez que vocês ouvir essa expressão computador, lembre que seria um switch Ethernet. As redes de acesso sem fio, você vai estar com um roteadorzinho sem fio. A principal rede sem fio que nós temos hoje seria a 802.11, que é conhecida como Wi-Fi. E se quiser uma rede de acesso mais ampla, nós temos hoje, por exemplo, a 3G, que é pelo padrão HSPDA, e 4G, que se fala no IMAX, ou o LTE, que é o Long Term Evolution, que é um outro padrão. Uma característica da rede sem fio, você tem uma estação base, que seria uma estação ponto de acesso, que seria um roteadorzinho sem fio, que vai estar conectado através de uma estrutura cabeada, por exemplo, um roteadorzinho ADSL, ou através de você receber ou estar conectado a outra estrutura sem fio, ou de rede sem fio, que vai disponibilizar a internet para o quê? Para vários usuários ou vários clientes da rede sem fio. Redes residenciais, então nesse caso aqui, como eu falei, a gente tem o que? O TCL, a cabo que vai estar conectado, você vai ter um roteadorzinho que ele vai ter um firewall, vai implementar um NAT que faz a tradução do endereço de rede, vai ter uma rede de internet que pode estar conectado, como já disse, e um ponto de acesso sem fio. Então você tem um ponto de acesso sem fio, que vai estar conectado através de um roteadorzinho sem fio, que pode ter um modem aqui a cabo, conectado a um modem a cabo, ou um modem DSL, e vários outros computadores podem estar conectados a essa rede através de um switch ou através mesmo do roteador sem fio, que geralmente esses roteadores, por exemplo, da marca D-Link, tem 4 portas, então você consegue conectar até 4 computadores através de uma rede Ethernet, e os outros acessarem através da radiofrequência do rádio ou do roteador sem fio. Meios físicos, a gente fala bit, que propaga entre o par transmissor e receptor para troca de mensagem. O enlace físico é o que fica entre o transmissor e o receptor. Meio guiados seriam, como eu falei para vocês, os enlaces que os sinais se propagam em meio sólido, cobre, fibra e coaxial. Meios não guiados seriam os sinais que propagam livremente através do ar, através da radiofrequência da rede Wi-Fi, ou da radiofrequência através da rede Bluetooth, que seria uma pouca distância. Par trançado, como eu já falei anteriormente para vocês, ele é esse cabo azul, mostrado aqui com o conector RJ45. Temos ele categoria 3, que tem apenas fios tradicionais, que tem a da internet 10 megabits, que nem utilizado. Hoje a gente trabalha na categoria 5, que é a internet a 100 megabits, ou categoria 6, geralmente tem a coloração vermelha, mas essa coloração não podemos definir, porque esses cabos têm várias cores, dependendo do fabricante. Mas a forma mais fácil de vocês identificar se é categoria 5 ou categoria 6 é uma identificação na leitura do que está escrito no cabo. O cabo coaxial, que tem 2 conectores de cobre, que é utilizado para a TV, então ele é bidirecional, banda base, único canal no cabo, ele é um legado da internet, tem largura de banda de múltiplos canais no cabo, a gente define ela como HFC. Temos cabo fibra ótica, que é fibra de vidro conduzido por pulsos de luz, cada pulso 1 bit, opera em alta velocidade, transmissão em alta velocidade ponto a ponto, 10 a 100 gigabits, baixa taxa de erro, repetidores bastante espaçados, imune a ruído, eletromagnético, geralmente tanto o cabo coaxial como o par trançado, eles têm uma distância limitada que você pode puxar ele sem ter um equipamento ou um repetidor para aumentar a força do sinal. A fibra ótica você já consegue colocar uma fibra ótica com distâncias bem maiores. Tem o meio físico de sinal de rádio, né, que é transportado pelo um espectro eletromagnético, nenhum fio físico bidirecional, que a gente define também esse tipo de com meios não guiados, né. O meio de transmissão, os efeitos no ambiente, a reflação, você pode ter alguns obstrução desse sinal por alguns objetos ou interferência por ruídos de motores. Os tipos de link desse sinal a gente chama de micro-ondas, que até canais de 45 megabits, tem umas LANs, que um exemplo disso é o Wi-Fi, que é o padrão
e 3E 802.11, mais amplas a gente tem a 3G, e satélite também, que a gente tem um canal, mas porém esses enlaces satélites têm um atraso de propagação bastante alto. Então você tem um atraso fim a fim aí de 270 milissegundos. Esses satélites vão ficar geoestacionários, vão ter uma baixa altitude, né, por exemplo, alguns satélites desses. Núcleo da rede é uma malha de roteadores interconectados, e a questão fundamental é como os dados são transferidos pela internet. Tem duas formas disso: computação de circuito e computação de pacotes. Computação de circuito é um circuito dedicado por uma chamada, que é análogo à rede telefônica, onde o caminho fica reservado, mesmo que não haja transmissão de informação. Na computação de pacotes, que é o grande sucesso da internet, que utiliza essa computação de pacotes ou computação de datagramas, os dados são enviados pela rede em pedaços discretos. Então, computação de circuito, recursos fim a fim ficam reservados para a chamada, a largura de banda do enlace fica toda reservada, então toda a capacidade de computação fica reservada, então recursos dedicados sem compartilhamento, desempenho tipo circuito, então garantido, então você consegue garantir uma vazão mínima. A vazão é a quantidade de bits transmitidas entre o emissor e o receptor em um intervalo de tempo. Podemos dizer isso como vazão média. Existe preparação de chamadas, que é uma fase de setup. Os recursos de rede, por exemplo, largura de banda, são divididos em pedaços. Cada pedaço é alocado a um usuário. Então, mesmo que aquele pedaço fique ocioso, não pode ser utilizado por outro usuário. E a gente divide esse enlace em pedaços baseados em multiplexação por divisão de frequência e multiplexação por divisão de tempo. Na multiplexação por divisão de frequência, você divide o enlace em frequências diferentes. Por exemplo, no caso de 4 usuários, cada um utiliza uma frequência diferente. Mesmo que o usuário que está utilizando a fatia da coloração azul, mesmo que ele esteja ocioso e a faixa de frequência do usuário verde não está conseguindo transmitir toda a informação gerada pelo usuário verde, ele não utiliza a faixa de frequência do usuário azul, mesmo que ele esteja ocioso, porque os recursos ficam reservados para cada usuário fim a fim. Mesmo acontece com a multiplexação por divisão do tempo, onde cada slot, cada período de tempo, um usuário transmite, semelhante ao escalonamento de pacotes utilizado pelo processador. Núcleo da rede da nossa internet utiliza computação de pacotes, então cada fluxograma de dados fim a fim é dividido em pacotes. Então o usuário A envia pacotes de B, usuário A, pacotes de B compartilham recursos da mesma rede. Então, os pacotes enviados pelo usuário A e pelo usuário B utilizam recursos da mesma rede. Não existe um recurso reservado por esses dois tipos de usuário, como na computação de circuito. Cada pacote usa a largura de banda total do enlace, recursos usados quando necessários. Então, a divisão da largura de banda em pedaços, alocação dedicada e reserva de recursos, não vai acontecer. Então, nesse caso, se o canal estiver ocioso, o usuário que está transmitindo utiliza todo esse canal. Há uma disputa por recursos, onde a demanda de recurso agregado por exceder a quantidade disponível, porém pode gerar congestionamento, que é filho de pacotes espera por usar um enlace, utiliza a política Story and Forward, que pacote se move de um salto de cada vez. Então um roteador um roteador A envia para o roteador B os pacotes, e esses pacotes são colocados na fila do roteador B ou armazenados no buffer ou unidade de armazenamento do roteador B, para depois serem encaminhadas para o próximo salto. Então cada encaminhamento é feito salto a salto. Então, aqui no caso mostra, por exemplo, a rede Ethernet está na caixa de 100 megabits e envia pacotes de utilização da multiplexação estática. Então segue o padrão de A e B, não tem padrão fixo, então a largura de banda é compartilhada por demanda, então assim a gente fala de multiplexação estática. Cada hospedeiro recebe um mesmo slot irando a cada quadro
da multiplexação por divisão do tempo. Isso se a gente fosse utilizar a computação de circuito. Na computação de pacotes, quem está enviando utiliza todo o canal. O atraso gerado pela essa computação de pacotes. Vamos imaginar o seguinte, que o tamanho do pacote é 75 megabits e a taxa de transmissão, ou largura de banda, é definida ali por R, é 1 megabits. Então é o seguinte, o usuário, para enviar isso pelo canal, você vai ter que dividir o tamanho do pacote dividido pela a taxa de transmissão. Então 7,5 dividido por 1,5 é igual a 5, então 5 segundos. No primeiro enlace, você vai ter um atraso de 6 segundos, no segundo enlace mais 5, que vai ser um total de 10 segundos, no terceiro enlace mais 5 segundos, então você vai ter um atraso de 15 segundos nessa transmissão. A computação de pacotes ele permite mais os usuários usarem a rede. Então, o enlace de 1 megabit, se cada usuário ficasse 10% do tempo ativo e tivesse uma taxa de transmissão de 100 kbps quando ativo, na computação de circuito você poderia colocar apenas 10 usuários. Você teria que dividir um enlace de 1 megabits por 100 kbps. Então, poderia ter apenas 10 usuários. Na computação de pacotes, através de estudos probabilísticos, mostra que você consegue, nesse mesmo enlace de 1 megabits, você colocar 35 usuários. Então, por isso que a internet utiliza a computação de pacotes para o envio dos datagramas ou das mensagens entre os hospedeiros, porque senão você precisaria de uma infraestrutura muito complexa para atender todos os usuários. A computação de pacotes é a grande vencedora, ótima para dados enrajados, compartilhamento de recursos, mais simples, sem configuração de chamada. Porém, você pode ter o que? Congestionamentos excessivos, atraso e perda de pacotes, protocolos necessários para transferir de dados confiáveis, controle de congestionamento e outras funções para o funcionamento. Mas quando é interessante você ter uma computação de circuito, a largura de banda que é garantida ou necessária, que garante para aplicações de áudio e vídeo, largura de banda para aplicações em aplicações em tempo real. Como falamos, o ISP seriam os provedores de serviços na internet. E a internet é controlada por vários ISPs que vão estar interligados. ISPs de nível 1, que têm cobertura nacional e internacional, tratam um com os outros e são conectados a outros ISPs de nível nacional e internacional, por exemplo, o ISP da América Latina com o ISP da Europa, então um conectado ao outro, que mostram a relação de alguns ISPs de nível 1, por exemplo, que aqui no caso seriam ISPs de nível nacional conectados nos Estados Unidos. ISPs de nível 1 estão conectados a ISPs de nível 2, que já são mais regionais. No caso, por exemplo, podemos ser a CTBC, que vai estar conectada a um ISP nacional, por exemplo, o Brasil. E os ISPs de nível 3, que vão estar conectados a ISPs locais. Então, só para fazer uma relação. Então, sempre um provedor de serviço está conectado a outro provedor de serviço. E sempre aquele que está pagando pelo serviço. A CTBC está pagando a um outro provedor de serviço que vai estar pagando a outro provedor de serviço. Por isso a gente fala que a internet é uma rede de redes. Então, para enviar um pacote, você vai passar por muitas redes. Então, acontece perdas na transmissão, e essas perdas acontecem pelo seguinte: o buffer ou a memória do roteador está cheia, e o roteador recebe mais mensagens do que pode transmitir, então vai armazenando essas mensagens na fila. Ou pode acontecer o seguinte: essa perda pode acontecer se um enlace desconectar no período de transmissão. E que também essa taxa de transmissão maior do que de recebimento, maior do que de transmissão dos pacotes, podem gerar atraso. E esses atrasos, a gente define vários tipos de atraso, com atraso nodal, que é atraso de transmissão, propagação, de processamento e de enfileiramento. O atraso nodal, que ele é provocado por quê? Verificar erro de bits, determinar o enlace de saída.
O atraso de enfileiramento é o tempo esperado pela transmissão no enlace de saída, depende do nível de congestionamento do roteador. O atraso de transmissão é o atraso para transmitir o pacote para o enlace. Então, leva-se em consideração para o cálculo desse atraso o tamanho do pacote dividido pela taxa de transmissão do enlace. O atraso de propagação é o atraso que leva-se em consideração o tamanho do enlace e a velocidade de propagação desse enlace no meio. Então, uma diferença. Atraso de transmissão, se leva-se em consideração o tamanho do pacote dividido pela taxa ou a largura de banda do enlace. Atraso de propagação é o tamanho do enlace físico dividido pelo atraso de propagação. A soma do atraso nodal é composto pelo atraso de processamento, atraso de fila, atraso de transmissão e atraso de propagação. Pessoal, eu recomendo que depois vocês executem esse comando para vocês verem a rota de um pacote. Por exemplo, vocês entrem aqui no menu inicial do computador, CMD, abra o prompt do DOS e digita o comando tracert, www.iftm.edu.br. O que nós vamos descobrir com esse comando tracert? Vamos descobrir a rota da origem até o destino da informação, por onde a informação vai passar até chegar no seu destino. Então, seguinte, o tracert vai definir a rota da origem ao destino pela qual a informação vai passar. Por exemplo, o IP depois vou explicar mais adiante o que significa esse IP, que é o protocolo da internet que é utilizado para identificar todas as aplicações e dispositivos conectados à internet, porque todas as aplicações da internet são também identificadas pelo endereço IP, porque elas são armazenadas em hospedeiros e são identificadas por outro valor também, que é a porta, que eu vou explicar mais adiante para vocês no próximo capítulo. Então, por exemplo, a mensagem ela passou por quantos nós, ou por quantos equipamentos de redes da origem até destino? Passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou por quê? Por 10 enlaces da origem ao teu destino. Então, recomendo que depois vocês façam o exercício, na lista de exercícios pedir para vocês executarem esse comando utilizando o comando tracert para vários sites. Então, você vai fazendo o que? Aqui tem um exemplo quando vocês recebem o que? 3 asterisco, significa que o roteador não respondeu, ele está configurado e manda sempre 3 pacotes. Então, você consegue ver o atraso que a informação, que a mensagem teve da origem até aquele ponto na rede, ou do seu computador até aquele ponto na rede, ou aquele nó na rede. Perda de pacotes, como eu falei para vocês, pode acontecer por causa que a capacidade do buffer ou da memória de cada roteador é finito. Pacotes de chegada na fila cheia, então descarta. Se a fila estiver cheia, então você vai descartar os pacotes, porque eles não vão ser armazenados. O último pacote pode ser retransmitido pelo nó anterior, pela origem, ou de forma nenhuma. Então, o que acontece? Esse pacote aqui ele não vai ter como ser transmitido. O pacote, por exemplo, que foi enviado de B não vai ser transmitido porque o buffer do roteador está cheio. Então ele vai ser perdido. Então, vazão é a taxa em bits que é medido, que são transferidos entre o emissor e o receptor. A gente diz vazão instantânea, a taxa em um determinado ponto do tempo, e média a taxa em um período, por um período. Então as redes são muito complexas e tem muitos hospedeiros, roteadores, vários enlaces, meio físico, aplicações, protocolos, hardware e software. Então aí vem a pergunta, tem como organizar essas redes? Ou pelo menos fazer uma discussão sobre essas redes. Então, uma analogia, vamos fazer um serviço de organização de uma viagem aérea, onde você compra a passagem, você vai reclama, onde você pega bagagem, ou entrega bagagem, você retira,
portões embarcar, tem portões desembarcar, decolagem, pouso, rota da aeronave, tal. Se a gente analisar o seguinte: passagem, comprar, reclamar, bagagem, verificar, retirar, portões, embarcar, desembarcar, pista, decolar, pousar, rota da nave. Então a gente dividiu cada um dos serviços que vai implementar um tipo de serviço. Cada uma das camadas aí implementar um tipo de serviço. A mesma coisa a gente vai fazer em redes de computadores. Vamos colocar cada um dos serviços em uma das camadas. Então, primeiro criou-se um modelo que é denominado como RMOSI, que é o modelo de referência da OSI, que distribui em camadas. Então, para quê? Para facilitar a manutenção, atualização, mudanças e implementação de serviço em cada camada, e cada camada ficar transparente para o restante do sistema. Mudanças no procedimentos de portas não afetam o restante do sistema. Se você mudar o portão de embarque e desembarque, não vai mudar a rota da rede. Então isso aí pode ser atualizado como se fosse em cada uma das camadas. Então, nas redes de computadores criou-se um modelo de camadas, e esse modelo de camadas é chamado como TCP/IP, que ele é composto por 5 camadas, que contém a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. Esse curso se resume a gente explicar cada uma dessas camadas, como a camada de aplicação, transporte, rede, enlace e física. A camada de aplicação suporta somente as aplicações da rede, ela está na borda da rede, aplicações como protocolo de transferência de arquivo com FTP, protocolo de transferência de e-mail simples para correio eletrônico, protocolo de transferência de hipertexto, THTP, e camada de transporte, que é a transferência de dados processo a processo, que é o TCP e o DP. TCP confiável e o DP não confiável. Redes, que faz o roteamento dos datagramas da origem e destino, tem o principal protocolo, que é o IP, e alguns protocolos de roteamento. Camada de rede, a gente também é denominado como camada de interconexão. Aplicação e transporte estão somente nas bordas da rede, ou seja, nos servidores e nas aplicações dos usuários. A camada de transporte também está somente na borda da rede. Agora, a camada de rede, enlace física, está em todas as partes, tanto da borda como no núcleo da rede. O enlace é transferência de dados entre elementos vizinhos, que é P2P, Ethernet, e a camada física, bits nos fios. O modelo de referência OSI ele acrescenta 2 camadas, que é a camada de apresentação e a camada de sessão, que permite que a aplicação interpretem significado de dados, por exemplo, criptografia, computação, convenções específicas de marketing. E camada de sessão, que é sincronização, verificação, recuperação e troca de dados. A pilha da internet, faltando essas camadas. Esses serviços, se necessários, devem ser implementados na aplicação, se necessários. Então, no modelo RMOSI que implementa essas camadas. Essas 2 camadas estão abaixo da camada de aplicação, que aí vem a camada de apresentação, sessão, depois vem a camada de transporte, rede, enlace e física. Aqui funciona, como eu falei para vocês, as 5 camadas na borda da rede, por exemplo, da origem, o destino, e o núcleo da camada é composto por um computador, que é um hub, que tem a camada de enlace e física, e um roteador, que tem as outras 3 camadas. A informação na camada de aplicação, ela tem um nome de mensagem. Ela recebe um cabeçalho na camada de transporte e tem o nome de segmento. O segmento recebe mais um datagrama, e um cabeçalho recebe o nome de datagrama, que recebe mais um cabeçalho na camada de enlace, que tem o nome de quadro. Então toda essa informação ela é transmitida para a rede até chegar ao destino. Um pouquinho do histórico da internet. Em 1961 a 72, criou-se o princípio da computação de pacotes, onde criou a teoria do enfileiramento, que mostra a eficácia da computação de pacotes, né, do Kerouac. Criou a computação de pacotes em redes militares em 1964. Em 1967, a ARPANET foi recebida pela ARPA, que criou-se uma rede. E aí, em 1969, o primeiro nó da ARPANET foi operacional. Em 72, teve a demonstração pública da ARPANET, que foi uma das primeiras redes. Criou-se o primeiro protocolo de rede, que é o NPC, que é o protocolo de controle da rede, primeiro protocolo PD. Criou-se o primeiro programa de e-mail, e a ARPANET passou, nesse ano, já a ter 15 nós conectados.
Criou-se uma rede por satélite, que é a RuaNet, no Havaí, em 70. Em 74, a arquitetura criou-se a conexão de rede, uma arquitetura. Em 76, a Ethernet que já foi proposta na Xerox, né, Park. No final dos anos 70, as arquiteturas proprietárias como Delnet, SNA e CNA foram propostas. Em final dos anos 70, teve a computação de pacotes tamanho fixo, que foi o ATM, que foi um precursor do sucesso da internet. Então, só citando alguns dados históricos aqui, só para vocês verem que essa evolução foi bastante lenta, mas que teve uma expansão muito grande na década de 90 e no ano de 2000. Em 1979 a ARPANET já tinha 200 nós, se comparados hoje com a internet, que o tamanho da internet, o número de nós que nós temos, não é nada. Uma rede, uma intranet de uma instituição tem 200 nós. O princípio de interrede de Self-ICANN, que é minimalismo, autonomia, sem mudanças internas exigidas para a conexão da rede, falando que esse núcleo da rede não poderia ter mudança, que teria que ser de menor esforço, esses roteadores não deveriam ser sem estados, que define, o controle tinha que ser descentralizado, que define hoje a atual internet que nós temos. Nos anos 80, novos protocolos foram proliferados da rede, que foi em 82, foi a implantação do TCP, que é o protocolo da camadas, o protocolo de e-mail SMTP foi definido em 82, em 1983 o DNS foi definido para tradução de nomes e endereço IP, porque o DNS escreve o seguinte: quando você abre seu browser e digita lá http://www.iftm.edu.br, aquilo ali é o nome do site. Só que na realidade é feita a consulta a um servidor chamado DNS, que é servidor de nome de domínio, que traduz esse nome em um endereço IP. E o que é roteado, o que é etiquetado cada pacote na rede como endereço de destino, não é um endereço, por exemplo, www.iftm.edu, e sim o endereço do site do IFTM. Depois vamos fazer um teste no final da aula do servidor de nomes lá do IFTM. Vamos, em vez de colocar lá www.iftm.edu.br, vamos colocar o IP do site utilizado, que a gente utilizou através do comando, descobriu através do comando traceroute ou através do ping. Foi criado em 88, que a rede começou a ficar maior, um controle de congestionamento TCP. Novas redes nacionais foram criadas nos Estados Unidos, como a BitNet, a NSFNet, a Minitel. Aí já passou, nesse ano, já para ter 100 mil hospedeiros conectados à configuração de rede. Mas se a gente analisar isso hoje pela internet, também não é nada. Então, dos anos 90 a 2000, comercialização da web, novas aplicações, isso aí já fez a rede já expandir. A ARPANET, que era uma rede pequena, já saiu fora. Então, criou-se o NSF, que aumenta restrições para o uso comercial da NSFNet, que foi retirada também em 96. Então, o início do serviço web, que é o grande sucesso da internet, que é o hipertexto, que utiliza páginas em HTML, que utiliza o HTTP para transferência. Já criou o Mosaic, depois o Netscape, depois nos anos 2000 já veio o Internet Explorer, que todos são browsers para acessar serviço web. Mais aplicações formidáveis foram desenvolvidas, como mensagem instantânea, compartilhamento do arquivo, P2P, segurança na rede, com serviços bancários, como home bank, né? Serviços, transferências bancárias e etc. Então já passou para 50 milhões de hospedeiros em mais de 100 milhões de usuários. Hoje a gente tem mais de bilhões de usuários já conectados. Hoje cada pessoa tem 3 ou 4 dispositivos conectados na internet. Um celular, um tablet, um notebook, um computador pessoal e entre outros. Os backbones ou núcleo da rede já começaram a operar em gigabits. Em 2007, aqui no caso, a gente tem mais de 500 milhões de hospedeiros. Voz, vídeo, IP, aplicações P2P, BitTorrent, como Skype, que é serviço VoIP, que é voz sobre IP, e mais aplicações como YouTube, jogos, rede sem fio, mobilidade, tudo isso proporcionou um grande crescimento e cada vez mais interesse de pessoas estarem conectadas à internet.
Então vimos nesse capítulo uma visão geral sobre a internet, o que era protocolo, borda, núcleo, rede de acesso, computação de circuito, computação de pacotes, estrutura da internet, desempenho, perda, atraso, vazão, as camadas, os modelos de serviço, um pouquinho sobre segurança, história, certo? O que nós veremos nos próximos capítulos? Os próximos capítulos estão organizados da seguinte forma. No módulo 2 vamos falar da camada de aplicação, no módulo 3 vamos falar da camada de transporte, no módulo 4 vamos falar da camada de rede, no módulo 5 vamos falar da camada de enlace e camada física, e no módulo 6 vamos falar um pouquinho sobre rede sem fio. Recomendo que vocês façam os exercícios, visualizem esse vídeo novamente e estudem pelos slides para a prova e pelas listas de exercícios. Tinha comentado com vocês que eu ia acessar o site do IFTM antes de fechar essa aula, 192, o site do IFTM é 187-72-225-18. Se eu quisesse descobrir também esse site novamente, poderia executar um comando com o nome de ping, ping www.iftm.edu.br. eu vou ter o endereço de onde está hospedada a página do Instituto. O servidor